o jeito e a forma da gente pensar. Primeira coisa é você saber o que é um fariseu, o que é um cobrador de impostos. Fariseu era alguém que estudava a Escritura e que buscava ensinar a Escritura. Ensinava, aprendia e ensinava, e era profundamente rigorista em relação às leis. Vale lembrar que por causa de tanta treta que acontece no Evangelho, a gente pode olhar os fariseus simplesmente com um olhar de deboche, mas eles não eram pessoas ruins, eram pessoas que se esforçavam, mas alguns se esforçavam de tal forma que colocavam fardos exagerados nos outros, ou se achavam melhor do que os outros. O modo, por exemplo, como Jesus lê a Escritura, lê o Antigo Testamento, é da escola farisaica, é o estilo farisaico de entender a Escritura. Na nossa cabeça, por conta de tanta confusão que teve com os fariseus, fariseu parece aquela pessoa simplesmente que ele sabe o que é certo, mas não vive aquilo. Muitos viviam, alguns não. O cobrador de impostos era alguém que era do povo judeu e que cobrava o imposto do povo judeu e mandava a porcentagem para Roma. Então ele fazia o jogo de Roma. Por isso que ele era considerado um pecador, um traidor, um impuro. Ele tirava do dinheiro do povo, do dízimo que era para o templo, e mandava para Roma. Nesse trâmite de mandar o dinheiro para Roma, ele tirava a parte dele. Mateus, Zaqueu, esse homem que aparece aqui, cobradores de impostos. O cobrador de impostos, ele tinha a moral de uma prostituta no tempo de Jesus, porque era considerado um traidor. Na primeira leitura, começa o texto falando assim: o Senhor é um juiz que não faz distinção ou discriminação de pessoas. Deus não faz, mas a gente faz. A nossa fala tem muito disso do fariseu, as nossas orações têm muito disso do fariseu, justamente porque a gente faz essa distinção. A primeira coisa que a gente tem que perceber é a bondade de Deus. Para você entender esse texto, a bondade de Deus. Veja, não é que Deus é bonzinho. Tem muita gente que tem a ideia que Deus é bonzinho. O que é uma pessoa bonzinha? Boazinha? Boazinha é aquela pessoa que não tem boca para nada, que está lá na comunidade ou está na sua família e fica ali, não fede, não cheira, e fica aquela coisa, aceita tudo, ele é bonzinho. É pejorativo. Deus não é bonzinho, Deus é bom. A bondade de Deus se manifesta de várias formas. São Tomás fala que, como é que uma pessoa é boa? A pessoa é boa quando ela leva o outro para Deus. Quando você leva alguém para Deus, você está sendo bom. Por que Deus é bom? Porque Ele nos atrai. Ele faz de tudo para que a gente se volte para Ele. Esse fazer de tudo é graças, é atender pedidos e é também falar não. Você, como pai e mãe, não vai dar tudo aquilo que o seu filho pede. Você vai ver aquilo que é bom para ele. Assim com Deus. Então Deus não é bonzinho, Deus é bom. E como Ele é bom para todos. Não é que Ele é bom para quem é bom, Ele é bom para todos, porque todos são seus filhos. Na cabeça nossa, parece assim, como se fosse escola. A gente vai fazendo coisas boas e ganhando ponto positivo. E aí Deus olha para as nossas coisas boas e nos dá coisas boas. Não é assim. Deus é bom já no começo da jogada. Deus é bom já no início de tudo. Deus é bom para com todos. Veja, Deus é bom para você que está aqui na missa, e Deus é bom para quem está lá na biqueira, para quem está lá na droga. Deus é bom também, por quê? Porque sem a bondade de Deus, ninguém nem existia. Sem a bondade de Deus,
ninguém teria virtudes, ninguém teria dons na sua profissão, ninguém não teria família, não teria o dom da vida, não teria, tudo isso é bondade de Deus. De forma que a bondade de Deus é tamanha que quem percebe, vai dizer São Paulo, quem perceber a bondade de Deus vai ficar constrangido e vai também ser bom. Do tanto que Deus é bom para comigo, então só tem uma resposta: eu ser bom também. De novo, a gente pensa ao contrário, a gente pensa assim: Deus está lá sentadão só esperando o que você vai fazer. Se você fazer coisa boa, daí eu faço coisa boa. Não. Deus, Ele quer atrair a todos, até aqueles que estão longe, pela bondade dEle. Deus está esperando que as pessoas entendam, percebam a bondade dEle. Se você está aqui, é porque de alguma forma você já percebeu isso, já percebeu um pouco disso. Tem uma palavra que a gente fala, né, toda hora, que é obrigado. Qual é a raiz desse obrigado? Quando é que a gente fala obrigado? Veja, você, sei lá, uma pessoa idosa está lá de pé, aí a outra cede o lugar para ela, e ela fala assim, obrigado. No português original seria, estou obrigado a devolver um favor. Você me fez um favor, agora eu estou obrigado a devolver um favor. E a outra pessoa fala assim, não é nada, não precisa devolver esse favor. Você olha a bondade de Deus, o tanto que Deus é bom, e se vê obrigado a fazer aquilo que é bom. É uma resposta. O ser bom, o buscar a santidade, é resposta do amor que Deus tem por nós. Por que que a gente vem e diante de Deus e fica questionando Ele? Por que da murmuração nossa? Porque a gente acha que a gente é bom e Deus não está sendo bom com a gente. Jesus, olha só, eu vou na missa, eu não roubo, eu não mato, eu ajudo as pessoas, eu rezo o terço, eu dou comida para os pobres, eu isso, aquilo tudo. E minha vida está essa bagunça, e eu estou sofrendo, e não sei o quê. O que está passando nisso? Essa coisa do fariseu. Você está dizendo assim, olha, eu estou sendo bom, o Senhor não. O Senhor não está me retribuindo aquilo que eu mereço. É uma blasfêmia. É escondidinho o pecado de Lúcifer. Lúcifer se revolta contra Deus justamente por quê? Porque Deus vai dizer, o meu filho vai se fazer homem. Se o meu filho vai se fazer homem, o ser humano vai ser como Deus. Lúcifer fala, peraí, eu sou mais inteligente do que eles, eu sou mais belo do que eles, eu tenho mais poder do que eles, então o Senhor está sendo um sacana, o Senhor está dando algo de bom para eles, em vez de dar para mim, eu que mereço. Só que ele não merece nada, por quê? Porque tudo aquilo que Lúcifer era, veio de quem? De Deus. Nada ele se fez sozinho. Cada anjo é como se fosse um espelho. Lúcifer era um espelho de grandeza de Deus, da sabedoria de Deus. Se ele é um espelho, essa sabedoria, essa grandeza não vinha dele, vinha de Deus. Então, por que ele está questionando? Se ele recebeu de Deus. É assim que a gente faz. Tudo a gente recebeu da bondade de Deus. E aí, porque a gente dá meia dúzia de marmita para os pobres, a gente acha que a gente já é o São Francisco de Assis. Porque eu vejo, olha Senhor, olha só, eu vim na missa, eu até vim na missa, sabe aquela coisa? Eu até vim na missa, eu rezei o terço, eu ajudei as pessoas, eu perdoei uma pessoa. Então, se somar tudo, acho que dá um carro novo. É assim que a gente trata. A gente não percebe que o fato da gente fazer bondade já é bondade de Deus em nós. Quando você dá comida para um pobre, gente, no fundo é Deus que está dando. Ele está usando das suas mãos
Ele está te fazendo digno de usar das suas mãos. Daqui a pouco a gente vai rezar, depois da consagração, a gente vai agradecer a Deus por ter nos tornados dignos de estarmos aqui na sua presença e vos servir. Muita gente pensa que eu vou na missa, eu estou fazendo um favor para Deus. Olha como eu sou bom, eu até vou na missa. Você fica constrangido, você olha para a sua semana e vê o tanto que Deus fez de coisa boa na sua vida, o tanto de coisa que Ele te protegeu. Teve as tretas, mas você não percebe que a coisa poderia ter descambado para pior. Por mais que você tenha tido uma semana de cão, gente, se você não tivesse a bondade de Deus, se Deus liberasse o demônio fazer o que ele queria, você estava morto agora, você estava longe dele. Então você olha para a sua semana e vê o quanto que Deus te protegeu, o quanto que Ele te ajudou, o quanto Ele te deu força para estar aqui, e fala, você fica constrangido e fala, eu tenho que ir lá agradecer. Não é um favor que eu estou fazendo para Deus, mas é entrar na dinâmica da bondade dEle. Mas o que a gente faz? Aqui vem algo diabólico no nosso coração. A gente se compara. Para de se comparar. Você comparou com alguém, vai dar ruim. Se você se compara e começa a se elogiar e falar, olha, eu faço isso, eu faço aquilo outro, brota o orgulho. Eu sou mais do que esse cara, eu sou mais do que essa pessoa. Olha o que o fariseu fez, falou, eu te agradeço, não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Olha o orgulho aqui. Ou então eu me acho menos do que os outros, e aí vai brotar um outro pecado diabólico, que é a inveja. A inveja é a tristeza pelo bem que Deus faz para outra pessoa. A inveja não é zóio gordo, tem zóio gordo, assim, a inveja é quando brota no nosso coração uma pontada. Por que ele? Por que Deus escolheu ele? Por que ele foi abençoado? Os dois são satânicos na raiz. Por isso que o demônio deixa escondidinho no nosso coração aí. Ele está aí, as duas coisas, mas às vezes fica escondidinho. Então, por exemplo, por muitas vezes, quando eu me sinto injustiçado porque Deus deu algo para outro, eu posso usar de fofoca, eu posso querer rebaixar o outro. Foi bom, né? Essa promoção foi bom para ele, mas esse mais aí, não é? Olha, essa pessoa foi promovida, ela está aqui menos tempo que eu na firma, e aí eu começo a enumerar tudo aquilo que eu sei, e o cara não sabe. Porque ninguém me valoriza aqui nessa firma, porque Deus também, eu fico pedindo e não vem essa promoção, aí chega um cara aqui e já pula à minha frente, já isso, já aquilo outro. É diabólico. Você começa a se comparar e brota o orgulho ou a inveja, e Deus está sendo bom. Por que Ele está sendo bom? Porque talvez essa promoção não vai te levar para Ele. Lembra que o padre disse? Ser bom é levar alguém para Deus. Tem coisas que você está pedindo que não vai te levar para Ele. Você lembra semana passada o que é a vida de oração. Tem coisas que vai te levar para Ele, mas tem coisas que Ele vai falar assim: espere, confia em mim, seja fiel na sua oração. O padre falava semana passada, tem graças que Deus vai dar literalmente de graça, aquele povo fala de grátis, sem ninguém merecer. Você não mereceu, você não mereceu, por exemplo, estar vivo. Aquela bobeira de jovem, adolescente, quando briga com o pai e com a mãe, não pedi para nascer, seu bocó. Ninguém pediu para nascer, é bondade de Deus.
Você está vivo porque é a bondade de Deus. Tudo isso é porque Ele é bom. Então tem graças que vai vir literalmente de graça. Tem algumas graças que Ele quer te provocar, para que você cresça na fé. Quando um pai, por exemplo, vai ensinar uma criança a andar, ele põe lá o brinquedo que a criança gosta, a criança começa a dar os passinhos. Quando a criança vai pegar o brinquedo, o pai pega o brinquedo e puxa para frente. Quem olhar de fora fala, nossa, que sacanagem com o filho. Mas o pai está ensinando a criança a andar. Tem graça que Deus nos provoca, para que a gente saia do marasmo. Mas o que a gente faz? O pouco que a gente faz, a gente já quer trazer a conta para Deus. Como o padre falou, a gente acha assim, que ir para o céu é fazer um monte de ponto positivo. Você vai fazer um monte de ponto positivo, e aí Deus vai somar no final, passou de ano. Meus irmãos, você já passou de ano antes de começar a coisa. Pelo batismo, Deus já te fez dele. Você já pertence a Ele, você é dele. O sangue de Cristo te comprou. Quando um padre vai ordenar, ele leva o seu cálice lá para o bispo. E o bispo vai consagrar aquele cálice, vai santificar aquele cálice. O que significa? Significa que aquele cálice, ele só pode ser usado para a missa. Eu não posso tomar café nele. Eu não posso tomar refrigerante nele. Ele está consagrado à missa, ele pertence a Deus. Quando você foi batizado, você é cálice consagrado. Você já pertence a Ele. No céu já tem um nome, já tem uma vaga com o seu nome lá. Agora você precisa ir, mas a vaga está lá. O que você fez para merecer? Nada. Pensa só, uma criança, ela acabou de ser batizada e morreu, no instante seguinte morreu. Para onde ela foi? Foi para o céu. Mas ela rezava o terço? Dava comida para os pobres? Ela não fez nada. O que era? Graça, sangue de Cristo, a graça de Deus. Quando eu peco, é café dentro do cálice. Quando eu peco, eu estou negando aquilo que Deus já fez em mim. Eu pertenço a Ele, presta atenção, o seu lugar já é no céu, o seu lugar já é de felicidade com Deus. O que você fez para merecer? Nada, é graça, é sangue dele, só que você precisa passar esse período até chegar lá. Para passar esse período, você não pode dar vacilo. Você não pode ficar tomando café no cálice. Você tem que viver de fato correspondendo à bondade de Deus. O que o padre falou? Deus é tão bom que eu vou ser bom. A resposta é essa. O que é o santo? Um santo é alguém que entendeu o que é ser amado por Deus. Ele responde, é uma resposta. Mas 90% da nossa oração não é assim. É uma oração farisaica, é uma oração que quer trazer aquilo que a gente fez de bom e cobrar de Deus. Aí vira blasfêmia, gente. Deus se fecha ao orgulhoso. Você viu nas leituras? Deus se fecha a quem é orgulhoso. Por aí, em várias seitas protestantes, tem a história de que você tem que colocar quase que Deus na parede e exigir e determinar. Você não exige nada. Olha para sua unha. Fala para ela crescer. Unha, cresça. Cresceu? Tem coisa que você quer que não cresça e cresce. Você não controla. Você não controla nada. E o que você quer determinar de Deus? Você é constrangido ao amor de Deus. E aí sim, você como um bom filho, começa a fazer as obras boas. Diante disso, pode parecer que Lutero tinha razão. Lutero falava assim, olha, nenhuma obra é boa diante de Deus.
Mesmo quando você faz uma coisa boa, aquilo se torna um pecado. Não, não é isso. Você faz aquilo que é bom porque Deus é bom. A obra em si te santifica. Conforme você vai, por exemplo, vindo na missa, você cada vez mais vai se tornando um cálice verdadeiro. Você vai sendo um lugar onde Deus habita. Conforme você vai fazendo coisas boas, vai rezando, vai perdoando as pessoas, você vai se configurando a pessoa de Cristo. Você vai tendo os sentimentos de Cristo. Carta aos Filipenses capítulo 2. Você vai tendo a ideia de Cristo, a memória de Cristo. Você vai se parecendo com Ele. É isso que é a santificação. A gente precisa parar com essa história de barganha com Deus, de ficar negociando com Deus. É satânico. Aí é que entra a humildade desse publicano. Presta atenção que é outra coisa que a turma erra. Humildade não é falar mal de si. Não é humildade quando você chega e fala assim: eu não sei fazer nada, eu não presto para nada. Isso aí é um orgulho disfarçado. Outro dia o padre fala, lembra que o padre falou que no nosso coração está aí o orgulho e a inveja? Só que em cada um eles manifestam de uma forma. Você precisa perceber como é que o orgulho e a inveja manifestam no seu coração para poder tratar dessa doença. Então, por exemplo, tem gente que é orgulhosa, como é que o orgulho manifesta no coração dela? Querendo ser mais do que os outros. Outros se manifestam orgulhosos quando quer se fazer de vítima. Por quê? Porque quer ser insensado. Ai, coitadinho, ai como você sofre, ai que dó, ai que dó. No fundo é um jeito de ser o centro. Outros são orgulhosos porque querem controlar as coisas. Tem que ser tudo do meu jeito, tudo na minha hora. Quando não sai como eu quero, eu rasgo, eu brigo. E um dos modos de ser orgulhoso é não perceber os dons que Deus te deu. O padre já falou. Por muitas vezes, na direção espiritual, o padre fala assim: olha, você vai fazer um exame de consciência da sua vida. E aí, no outro exame, a pessoa vem e conta tudo, todas as porqueiras que ele fez a vida inteira. Faz uma confissão da vida inteira. Como que foi fazer essa confissão? Ah, padre, foi difícil. Eu lembrei de coisas, tal, papapá. Eu chorei, eu não sei o quê, papapá. Muito bem. Você percebeu a misericórdia de Deus ali? Que podia ter descambado, percebi, muito bem. Agora você vai fazer o contrário. Agora você vai vir e na próxima direção você vai trazer 5 virtudes que Deus te deu. Aí o cara trava. Você consegue falar 5 virtudes que Deus te deu? A humildade não é falar mal de si. A humildade é saber quem você é e quem Deus é. Veja, eu não posso negar que Deus deu para mim o dom de ensinar. Isso não é para mim ficar soberbo. Isso tem que reverter para vocês. Se não reverter para vocês, Deus tira. Se eu achar que eu sou o cara, que eu isso, eu aquilo, Deus vai tirar, é orgulhoso. Esse dom é em favor de vocês. Eu sei disso. E quando as pessoas vêm e falam obrigado, gostei da homilia, entendi a homilia, não é para mim ficar soberbo, porque eu sou um espelho de Deus. Lembra do espelho? Eu sou um espelho, não fui eu que inventei isso, eu recebi dele. Então é simplesmente obrigado, só isso. Agora, eu não posso vir aqui querer cantar. Se eu cantar, você sai correndo. Eu tenho que saber o meu limite. Eu tenho que saber a minha virtude e tenho que saber o meu limite. Então eu tenho que encontrar a verdade sobre mim. Quem eu sou, isso é ser humilde. Por isso Santa Teresa vai dizer que a humildade é a verdade.
Você sabe quem você é e sabe quem Deus é. Olha a soberba desse fariseu. Ele estava de pé falando com Deus. Ou seja, na religião judaica, ele está dizendo que ele é da mesma categoria que Deus, da mesma altura que Deus. Ele fala com Deus olho no olho. Ele não está sabendo quem ele é e não está sabendo quem Deus é. Quando você questiona, murmura, você não está sabendo quem Deus é. Você não está entendendo o que está acontecendo ali, mas você precisa confiar que a bondade de Deus está presente. E não ficar jogando na cara de Deus o que você faz. Vai perder o mérito, perde o mérito, gente. Pensa só, aquela coisa de chutar o balde, sabe? Que a turma fala, chutou o balde. É isso, você vai lá, tira um latãozão de leite e depois chutou o balde. Perdeu tudo aquilo que trabalhou, que rezou, que ajudou, por causa de questionamento, de soberba, de achar que Deus tem que dar o que você quer. Por isso que Deus resiste aos soberbos. Por isso que a gente tem que ter humildade. Senhor, se eu achei graça diante de Ti, eu peço tal coisa. Veio, agradeça. Não veio, agradeça também. Ele é bom, Ele sabe que vai se fazer bem para nós. Pior ainda, quando a gente fica então se comparando com quem está lá fora. Presta atenção, gente. Ninguém aqui é diferente do que quem está lá fora. Você tem um mérito, que é isso que Deus vai levar em conta no dia do seu juízo. É ter escutado Ele. Deus chama todos. Você escutou, por isso está aqui. Veja só, pense em você. Você está aqui hoje, mas pense em cada coisa que você já fez na sua vida. Todos nós aqui, todos nós, o padre, todo mundo, tem coisas que a gente fez na vida, que a gente merecia literalmente o quinto dos infernos. Mas Deus teve misericórdia, e você escutou e voltou. Mas qual que é a diferença nossa de quem está lá fora? Pensa assim, quem sou eu de verdade? Eu sou esse um que está aqui na missa? Ou eu sou aquele um que aprontou, que fez isso, ou aquela uma que fez aquilo? Quem é você de fato? Pensa só. Você é aquela de lá. Você é aquele de lá. Você aqui é você com a graça. Tira a graça, tira a ação de Deus. A gente é capaz de fazer coisas piores do que as pessoas que a gente vê na televisão fazem aí. Você lembra uma passagem que Jesus fala assim: ai de ti, Cafarnaum, se esses milagres tivessem sido feitos em Sodoma, aquele povo já tinha se convertido e vocês ainda não. Talvez as graças que Deus deu para nós já seriam capazes de fazer alguém que está lá na biqueira, lá longe de Deus, lá no presídio, ter virado um São Francisco de Assis. Que mérito que nós temos diante de Deus. O único mérito é: escutei a Deus e respondi com generosidade. Eu respondo, eu sou bom porque Ele é bom, e isso amolece o coração de Deus. Olha o Salmo. O pobre ou o humilde clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida dos seus servos. É só isso, gente. É só responder à bondade de Deus. A santidade não é algo que a gente ganha por fazer coisas, mas por se sentir amado.
Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto você, que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Se você acreditar nisso, sua vida muda. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Foi concebido pelo Espírito Santo.